Olá, tudo bom? Tudo bem com você? Espero que esteja tudo em paz. Hoje, na nossa reflexão do dia, vamos falar sobre o medo. O que vem a ser o medo, né? Quais são as consequências desse sentimento, dessa emoção, dentro das nossas experiências? Bom, na escala de Hawkins, o medo ele tem 100 Hz de frequência. Já é um pouco melhor do que a tristeza, mas ainda assim, dentro dessa mesma escala, ele tem um padrão vibratório ainda muito baixo, sendo que os padrões mais altos eles podem chegar acima de 700 Hz. De onde vem o medo? Bom, levando em consideração que a nossa natureza, né, a natureza do ser humano, ela é primata ou parente dos primatas, na natureza, desde a pré-história, nós somos presa. Nós não somos predadores, né? Não somos predadores como os leões, como os crocodilos, que praticamente não tem um predador natural. Lá a gente era presa, né? E foi se tornando predadores com o desenvolvimento daquilo que somos, com o desenvolvimento do próprio ser. Então, primeiro, esse medo, né? Que é uma ferramenta de sobrevivência. O que ele faz em nosso corpo? Ele dispara em nosso corpo, através das glândulas suprarrenais, um hormônio chamado adrenalina, né? Ou noradrenalina, que faz com que o nosso batimento cardíaco se acelere, o sangue ele circula com muito mais rapidez e nós ficamos muito alertas. E a gente muitas vezes, né, hoje, no mundo de hoje, no mundo moderno, nós sentimos esse medo, mas não temos os predadores. Muitas vezes esse medo, ele vem na forma de fobias. O que é fobia? O que é fobia? São medos muito profundos que nós sentimos por qualquer coisa. Que pode ser barata, aranha, altura, água, lugares fechados, apertados. Amanhã. Nós temos medo do amanhã. Por que nós temos medo do amanhã? Porque o amanhã representa para nós o desconhecido. E nós temos medo do desconhecido, porque levando em consideração nosso grau de desenvolvimento, levando em consideração o nosso grau de avanço emocional, intelectual e espiritual, nós não sabemos lidar direito com o amanhã. Então, a gente sente muito medo, muitas vezes. Então, nós conseguimos, inclusive, né, se nós tivermos a força para poder fazer isso, nós crescemos muito quando nós superamos essa ansiedade. Ansiedade é medo. Então, quando a gente consegue superar um medo desse, a gente cresce, porque a gente começa a perceber que não existe perigo. Depois daquela cortina de fumaça, nós não ousamos usar. Pode ser qualquer coisa. Então, se eu sou uma pessoa que sinto muito medo, ou sinto pavor, ou pânico de alguma coisa, é importante que eu reconheça, que eu perceba que isso existe em mim. Reconheça que há necessidade de um trabalho dentro do medo e que eu procure um profissional para me ajudar com as ferramentas que esse profissional dispõe a superar esses medos, a superar essa fobia, superar esse pavor, que pode ser, muitas vezes, o medo, ele está, esses pânicos, né, essas fobias, elas estão relacionadas a uma experiência traumática do passado, de quando nós éramos crianças, ou mesmo no período intrauterino. A nossa mãe pode ter sofrido alguma emoção muito forte e, através dessa emoção, foi transmitido para nós, enquanto feto, toda a força daquela vivência. Então, os nossos medos e fobias têm relações muito anteriores àquilo que a gente percebe. O que cabe a nós, basicamente, é reconhecer que algo não está bem. Quando reconhecemos que algo não está bem, nós também estamos reconhecendo que podemos mudar alguma coisa em relação àquilo.
podemos trabalhar algo em relação a ele. E aos poucos, com disposição. Porque a primeira coisa que nós precisamos para poder trabalhar algum aspecto daquilo que nós somos é disponibilidade no caráter da mudança. Quando nós nos disponibilizamos, quando nós nos abrimos para a melhora, nós temos a oportunidade de alcançar um campo de atuação que até então a gente não conseguia ir. Então essa autovalidação, essa autoliberação faz com que a gente consiga ir mais longe do que estamos nesse momento. Eu falei estamos. Por quê? Porque se eu falar do que somos nesse momento, eu estou simplesmente dizendo que nós somos isso e batendo o martelo. O que nós estamos nesse exato instante pode ser e é completamente diferente daquilo que seremos uma hora mais tarde, depois de uma experiência, seja lá qual for. Nós estamos em constante crescimento e desenvolvimento. Então a superação do medo, ele passa por esse aspecto. O aspecto do reconhecimento que há alguma coisa que precisa ser trabalhada e o trabalho em si, né? A tomada de decisão, o movimento em relação a essa melhora. O medo, ele não pode ser completamente banido de nós, daquilo que nós somos. Por quê? Porque é uma ferramenta de sobrevivência instintiva e atuante o tempo todo. Por exemplo, se uma criança ela não tem medo do fogo, ela entra dentro do fogo, se queima e se machuca. Se um adulto, um ser humano adulto já desenvolvido, se ele está andando em um lugar e aquele lugar é suspeito, pode trazer algum perigo para a sua segurança, ele automaticamente ele percebe que há algo de errado e ele não vai por ali. Ele pode escolher não ir por ali. Ele pode tomar decisões no sentido da própria segurança. O medo como ferramenta de sobrevivência, ele é importantíssimo. É importantíssimo, não só importante, como necessário. Porém, nós podemos sentir medo para tomar uma decisão, mudar a direção de onde nós estamos, sair do ponto A para ir para o ponto B. Nós não podemos permitir que esse mesmo medo nos paralise. Porque quando o medo nos paralisa, ele nos torna incapacidade do próximo passo. Nos torna incapazes, não incapacidades. Nos torna incapazes do próximo passo, de efetuar o próximo movimento. Então, é algo que a gente tem que trabalhar em nós, né? Mas é algo que também precisamos. Ou seja, é necessário que haja um equilíbrio. É necessário que o medo ele habite em nós de uma forma que ele não nos prejudique em nossa caminhada, que ele não prejudique o nosso crescimento, que ele não prejudique o nosso desenvolvimento, mas que ele também nos auxilie, nos mantenha alerta na hora de tomar uma decisão, na hora de escolher para que caminho ir. Por exemplo, se eu estou dentro de uma situação e nesse lado de cá eu vou ter um resultado negativo e nesse eu vou ter um positivo, o medo das consequências daquilo que eu posso estar entrando pode me ajudar, sim. O medo das consequências. Mas eu não diria, não necessariamente, talvez não seja um medo, mas a consciência do resultado. A consciência do resultado, a visualização do resultado pode nos ajudar a tomar melhores decisões. O que isso não pode causar de maneira alguma é a paralisação da ação, é a paralisação da mudança, é a paralisação do crescimento. Então, nós podemos utilizar o medo como uma ferramenta importantíssima para tomarmos decisões com mais assertividade. Mesmo que nós não consigamos sermos 100% assertivos, ainda assim, com essa ferramenta que nos auxilia, mas que não nos paralisa, nós podemos dar o próximo passo com mais firmeza, com mais segurança. Nós podemos viver uma vida mais harmoniosa se nós conseguirmos, a partir do momento que nós reconhecemos que nós temos alguma dificuldade em relação ao medo,
que nós conseguimos transpor isso, nós conseguimos sarar isso, nós conseguimos resolver essa questão que está dentro da gente com ajuda e auxílio e trabalho, para que nós possamos transitar na nossa experiência com mais tranquilidade, mais leveza, mais harmonia e mais alegria. Hoje nós falamos sobre o medo na nossa reflexão do dia. Nós estamos subindo a escala. Daqui a pouco nós vamos entrar em sentimentos e emoções mais elevados. Nós vamos falar sobre espiritualidade, nós vamos falar sobre um monte de coisa. Então, aguardem os próximos capítulos. Muito, muito obrigado, fiquem com Deus e até a nossa próxima reflexão do dia. Um forte abraço para você.